Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e hoje a ideia é de retomar um pouquinho os últimos assuntos que nós trabalhamos para que vocês tirem dúvidas, enfim, relembrem as principais partes daquilo que a gente selecionou para retomada, tá? Mas antes disso, os recadinhos bem rapidinhos ali. Terem o material aí em mãos para vocês desenvolverem a aula. Aquilo que vocês usam em sala de aula, vocês devem ter em mãos aí em casa também para acompanhar, certo? Registrar a tua presença, como é que você faz isso? Você vai clicar no link número 1, vai verificar lá, atividade obrigatória, responder, enviar, e aí fica registrada a tua presença. Também realizem os outros exercícios, tá? Que ficam lá no aplicativo. É através deles que o teu professor consegue acompanhar o teu rendimento, você pode fazer perguntas das dúvidas e assim sucessivamente. Inclusive rever os slides, o material da aula, o vídeo até, para que vocês possam ali tirar dúvidas. Por isso que os nossos slides têm ali os conteúdos, para que você possa depois rever também, revisitar e tirar dúvidas que você tenha tido, tá? Atividades realizadas, aqueles que não estão conseguindo acessar para fazer essas atividades, vão ter que entrar em contato com a escola e aí pedir o material impresso, fazer e também encaminhar para a escola para ter o acompanhamento ali do seu rendimento, certo? Então, dito tudo isso ali, bem importante, vamos para o objetivo da nossa aula de hoje. Qual é? Retomar os estudos sobre a região Nordeste, seus aspectos, características culturais, demográficas e de ocupação, bem como as influências dessas características para a diversidade da população brasileira. Então, quanto isso contribuiu para a diversidade da população, que a gente estudou aí ao longo das nossas últimas aulas de conhecimento sobre o Nordeste, né? Começando lá desde a parte de ocupação, certo? Então, o que a gente estudou? A ocupação populacional, como que historicamente o espaço geográfico chamado região Nordeste foi ocupado por população. Aspectos demográficos, características, né, dados estatísticos, comparações, enfim, como a população está distribuída, tudo isso tem a ver com os aspectos demográficos, né? Aspectos culturais e comunidades tradicionais que referem-se à cultura, ao modo de viver que é típico, que é específico desta região do Brasil. Então, os principais assuntos ali que nós estudamos e que necessitam de retomada. Sempre vamos tratar da localização geográfica, certo? Então tá ali, ó, região Nordeste, onde ela está, e aí os estados, né, a divisão ali entre estados, mas o que importa é a gente saber de onde estamos falando, qual é a localização geográfica deste ponto. Primeira questão a ser retomada ali, naquela ideia de ocupação. Então, o que nós vamos ter ali? Nesta ideia de ocupação do Nordeste, eu fiz um destaque ali no mapa, então, para mostrar os principais grupos que ocupavam essas áreas. Tupi-Guarani, G e Cariri são os principais grupos e outros menores ali em algumas partes do Nordeste, certo? Mas os principais grupos que inicialmente, antes da chegada dos colonizadores, estavam ocupando essas áreas ali. E aí vamos relembrar algumas características dessa ocupação, que fatores foram importantes do que a gente estudou. Então nós temos lá, Nordeste brasileiro foi a primeira área de povoamento do Brasil. Então foi a primeira região a ser ocupada, né, por população, tá? Considerando a ideia de chegada dos colonizadores, porque os povos indígenas, como a gente viu, já estavam aqui. Então quando eu penso nessa ideia de vinda dos colonizadores, foi a primeira área a ser ocupada, né, a ser povoada. O cultivo da cana-de-açúcar foi uma das principais atividades ali no início, junto com a exploração do pau-brasil. E onde ele aconteceu? Na região litorânea, que é chamada de Zona da Mata. Então foi nesta porção ali que aconteceram essas primeiras atividades, né? Durante quase 3 séculos ali, a região concentrou a maior parte da população brasileira. Por quê? Porque as principais atividades econômicas eram desenvolvidas ali. Então, se eram ali que tinham atividades que iam dar trabalho para as pessoas, né? Era ali que a população ia se concentrar e também a maior parte das riquezas estavam ali, por isso as pessoas ocupavam aquela parte. A exportação do pau-brasil e os primeiros engenhos ali para processar a cana-de-açúcar que era produzida na região, tá? Em 1548, Tomé de Souza, primeiro governador, desembarca na chamada Vila do Pereira, que é um povoado que vai dar origem a qual cidade? Salvador.
Então, ali na Baía de Todos os Santos, que surge, então, Salvador, dos primeiros núcleos urbanos ali do Brasil. Tá? Então, bem importante essa primeira parte, até para a gente entender a ocupação do próprio Brasil, né? Relembrar aquilo que a gente já tinha falado. E aí, perguntinha lá. Quais as principais atividades do Nordeste no início da sua ocupação? Lembram quais são? Respondam lá, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a atividade que era para pensar um pouquinho no que era feito inicialmente no Brasil em termos de atividades econômicas, né? As principais do início da ocupação foram o que então? Foram o cultivo da cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil. A ideia de ocupação do Nordeste, ela se confunde inclusive com a ocupação do Brasil, porque quando a gente estuda lá as principais atividades econômicas no início da ocupação do Brasil, são as mesmas. Por quê? Porque elas aconteceram na região Nordeste. Quando a gente estuda só o Nordeste, a gente vai ver a mesma informação, tá? Mesmo conhecimento ali. E aí, produção açucareira tornou-se mais dinâmica de toda a colônia. Baseava-se no quê? Naquela ideia de monocultura. Só se cultivava cana-de-açúcar. Por isso, monocultura, uma única cultura, certo? E utilizava o quê? Mão de obra escrava. Primeiro indígena, lembram lá que os indígenas eram capturados e eram levados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. E depois a mão de obra africana também eram escravizados, foram trazidos, né, de outro continente, da África, para trabalhar nas lavouras, nos engenhos, nas atividades econômicas do período colonial, certo? A criação de gado impulsionou a ocupação do sertão nordestino.
Então, aqui nós estamos falando de uma atividade que sai daquela parte mais do litoral e vai ocupar em direção ao interior. Então, atividade desenvolvida para a ocupação do interior da região, da sub-região chamada de sertão, né? O sertão nordestino, principalmente o Piauí, ali surge a chamada sociedade do couro, né? Porque a criação de gado ali, um dos produtos era o couro, que era utilizado para fazer diferentes produtos ali. Então surge esse termo ali de sociedade do couro. Relacionado com o quê? Com essa atividade econômica ali que expande para o interior do Nordeste, da ocupação da região Nordeste, certo? E aí, dentro dessa ideia ainda de ocupação, quem ocupou? Tiveram influências além das portuguesas? Nós estudamos este mapa aqui, claro que a gente sempre vai trazer eles, mas vai fazer referências e vai trabalhar com vocês as informações cartográficas que estão ali. Qual é a ideia do uso do mapa? É justamente a gente aprender a fazer a leitura da informação que é trazida ali. Então, fazemos juntos isso aqui com vocês, certo? Então, nós vamos ter ali chegadas dos franceses. Então, nós temos a presença dos franceses ali, tanto aqui na Paraíba, né, João Pessoa, quanto lá em São Luís, no Maranhão. Nós vamos ter nestas áreas, em algum momento ali da ocupação do Nordeste, foram ocupadas por franceses. Depois nós vamos ter ali os holandeses também, nas áreas ali de Recife e Salvador, que também foram conquistadas e ocupadas por eles, mas que logo foram vencidas ali pelos portugueses, e aí os portugueses tomam posse e cuidam, né, desta área ali para que outros grupos não invadam e não ocupem estas porções. Mas então nós tivemos outros que ocuparam, como os franceses e os holandeses, e tem ali referências em algumas cidades que remetem a essas ocupações desses outros grupos diferentes dos portugueses, ok? Mudanças da ocupação do Nordeste. Então, o que nós vamos ter ali que fez com que mudasse as características de ocupação do Nordeste? A estrutura fundiária, que determina ali algumas distorções. Então, grandes propriedades, monocultura, e aí você tem lá uma parte da população que não se desenvolve, não tem trabalho, não tem renda, portanto vai em algum momento precisar sair em busca de melhores condições de vida. Além disso, nós vamos ter o quê? Condições naturais ali muito árduas, muito complicadas, que fazem com que as pessoas tenham que sair de determinadas áreas. Porque aí você tem a seca, você tem algumas características que impedem o desenvolvimento daquela área e as pessoas migram para outras regiões. O que atraiu a população do Nordeste para outras partes do Brasil. Portanto, a população saiu do Nordeste. O ciclo da borracha lá na Amazônia, que atraiu muitos nordestinos, e aí o deslocamento do Sudeste para do Nordeste para o Sudeste, ali para os grandes centros urbanos, com a chegada da indústria, isso se intensificou ainda mais. E também ali no Centro-Oeste, devido à construção de Brasília. Então, são coisas que a gente já tinha tratado a respeito, só para vocês relembrarem ali dos principais fatores de saída dos nordestinos para outras partes do Brasil, tá? Perguntinha lá para a gente pensar e respirar um pouquinho, né? Relacione fatores que levaram os intensos fluxos migratórios de nordestino e também os principais destinos desses nordestinos em outras partes do Brasil. Para onde eles foram e por quê? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a perguntinha que tinha ficado para vocês, né? A relacionar ali os fatores que levaram a intensos fluxos migratórios de nordestinos para outras partes do Brasil e para onde que eles foram. Então, tá lá a resposta. O que fez com que com que acontecessem esses fluxos, né? As condições naturais ali muito árduas, né? A dificuldade de trabalho, renda, de boas condições de vida, fazem com que as pessoas saiam, né, desta região para outras. E os principais destinos, a região da Amazônia, ali no período de exploração da borracha, depois para o Sudeste, né? Para o Sudeste, na verdade, a gente teve ali, ao longo da história, grandes fluxos migratórios do Nordeste para o Sudeste, né? Mas com o período ali da chegada da indústria, a gente tem uma quantidade muito significativa nesse sentido. E também para o Centro-Oeste, no período ali em que foi construída a capital do Brasil, Brasília, certo? Então são os principais motivos. Outro item que nós estudamos, distribuição da população na região Nordeste. O que nós vimos lá e que o mapa traz a informação para nós? Que a população do Nordeste está distribuída com maior concentração no litoral e menor concentração no interior. Então, o mapa traz essa informação para nós. Aqui onde temos os tons mais escuros é onde há a maior concentração de população, a maior densidade demográfica ou as maiores densidades demográficas estão nestas partes aqui litorâneas. Claro que o fator histórico influenciou nessa ocupação também, né? E aqui mais para o interior nós vamos ter as áreas menos ocupadas por população. Então, bem importante entender essa relação ali de tamanho de área com a maneira como a população está distribuída, certo? E aí, dissemos lá que ela é a segunda mais populosa do Brasil. Apesar de ter essa população absoluta elevada, a densidade demográfica não é tão elevada assim. E quando a gente coloca ali a divisão por estados, né, que a gente trabalhou também numa aula anterior nossa, o que nós vamos ver? Alguns estados com baixa densidade e outros com mais elevada. Qual é um fator de relação que nós estudamos que faz com que essa densidade seja elevada ou seja baixa? Um dos fatores é o tamanho da área dos estados. Estados com área menor vão ter uma densidade demográfica elevada se tiverem uma população absoluta elevada também. Estados maiores em área, como é o caso da Bahia, mesmo que tenham uma população absoluta elevada, a densidade demográfica tende a ser menor. Por quê? Porque é como se as pessoas tivessem mais espaço. Ele é maior, então, mais espaço para ser ocupado, certo? Ao longo do litoral, nós vamos ter ali a maior quantidade de concentração de pessoas. E aí o gráfico justamente é para a gente entender isso, né? O que nós vamos ter ali? A densidade demográfica de cada estado da região Nordeste. Observando que as maiores são de quem? Alagoas, Sergipe, né? E Pernambuco, justamente os estados que têm as menores áreas, então, são menores de tamanho, tem uma população absoluta elevada, ou seja, o total de pessoas, e aí você vai ter densidade demográfica mais elevada. Os menores ali são quem? Maranhão, Piauí. São estados que não são tão grandes e têm uma população absoluta menor, portanto, vai ter uma densidade demográfica menor, tá? E aí, atividadezinha ali. Agora são vocês que vão observar o gráfico e vão responder, mas o gráfico já está explicado e já é uma retomada, então fica fácil, né? Observando o gráfico, é possível afirmar o quê? Qual das letras ali é uma afirmativa sobre as informações que estão no gráfico? Respondam lá e a gente volta para corrigir em seguida.
Voltamos então ali com o exercício que você tinha que pensar um pouquinho nessa relação ali entre o tamanho dos estados e a quantidade de população. O gráfico traz para nós essa ideia de áreas com maior e menor densidade, maior e menor concentração de população. Quando eu penso só no Nordeste, qual o critério que vocês podem pensar ali? O estado que é menor e que é mais litorâneo, vamos dizer assim, vai ter ali as densidades mais elevadas, né? É um fator importante de pensar. Então, do que estava escrito ali, o que é correto afirmar, né? É possível afirmar o quê? Que os estados de Sergipe e Alagoas apresentam as maiores densidades demográficas justamente por essa relação. Estado com área pequena e uma população absoluta significativa, eu vou ter ali os dois com as maiores densidades demográficas, certo? Então, para entender bem essa questão ali da distribuição da população na região Nordeste. E aí vamos pensar um pouquinho na questão cultural. Nós trabalhamos diversos aspectos da cultura do Nordeste. É difícil até selecionar um ou outro para estudar, porque a diversidade cultural do Nordeste é gigantesca, né? Se eu pensar em todas as influências, nos povos que vieram, na forma como ela foi ocupada, tudo isso se reflete ali na característica cultural da região. E aí eu fiz um resuminho para a gente relembrar as principais ali, né? Comidas típicas, então, aquelas à base de raízes, são comidas bem apimentadas, temperadas, com diferentes tipos de temperos ali, né? Entre os exemplos, o cuscuz, o acarajé, que é bem característico da região. Muitas pessoas vêm de diversas partes do Brasil ou do mundo para experimentar esses pratos que são típicos daquela região. As festas populares, aquelas que refletem o modo de viver, as heranças culturais e tudo mais. O que nós vamos ter? As festas juninas, o reisado, o carnaval, que eu não coloquei na nossa aula lá, mas eu trouxe aqui porque já tínhamos falado dele no Rio de Janeiro, então era a ideia de trazer alguns diferentes. Mas o carnaval é também uma festa importante no Nordeste. Ele é diferente do carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, ele é mais um carnaval de rua, de bloco, que tem a ver com o frevo, por exemplo, mas ele faz parte dessas festas populares ali, típicas da região. O que marca bastante a região são as festas juninas, com aqueles diferentes elementos que nós trabalhamos. Entre as danças, nós vamos ter ali o frevo, o maracatu, o forró, entre outras, né? O frevo com características bem específicas de ser um ritmo frenético, o tipo de instrumento que é utilizado, as músicas, né? Os elementos como da capoeira que são usados ali nas acrobacias e na forma como ele é feito. O forró também, que nós vamos ter as referências lá de Luiz Gonzaga, de alguns artistas importantes que deram nome, que deram destaque a esta manifestação cultural. E as lendas ali, vimos algumas, né? Entre elas a do Quimbungo, da cidade encantada de Jericoacoara, que são histórias que são passadas de geração em geração pela oralidade, certo? Então são contadas e tem um sentido, ou por exemplo, no caso da que a gente viu lá do Quimbungo, que é o monstro que assusta as crianças que não obedecem, sempre tem essa referência cultural ali, certo? Então bem importante essa questão da cultura do Nordeste para a gente relembrar. Agora, para a gente ir para o próximo assunto, eu trouxe uma imagem, eu quero que vocês observem e tentem lembrar e dizer para mim, essas características apresentadas ali na imagem tratam de qual comunidade tradicional? Responda, a gente já volta para continuar.
Voltamos então ali com a ideia de uma indagação, para ver se vocês prestaram atenção na aula anterior e lembram do que se trata a imagem que a gente já explicou e trouxe de novo na retomada de hoje. Então, faz referência a qual comunidade tradicional ali do Nordeste? Trata-se de uma referência aos jangadeiros, né? Vamos relembrar que comunidade tradicional é essa, que características principais dela, né? Então, a imagem trazia isso, né? O jangadeiro é o quê? É um pescador artesanal, né? A pesca artesanal, que conduz a embarcação que recebe o nome de jangada. Então, existiam comunidades que se utilizavam muito significativamente desse tipo de embarcação para pesca, para manutenção da sua sobrevivência. Hoje isso já está quase extinto, bastante escasso na própria região, né? Mas ainda existem referências em relação a isso em alguns estados, como o Rio Grande do Norte, né? E aí, eles obedecem algumas regras ali, alguns conhecimentos da geografia do lugar, das características naturais do lugar, como a movimentação das marés, a direção e intensidade dos ventos, tudo isso faz parte do conhecimento prático que eles têm que ter para poder colocar a jangada no mar, né? E desenvolver suas atividades ali de sobrevivência. Uma comunidade bem importante nesse sentido de referência cultural, certo? Além de conhecer a sazonalidade ali da pesca. Outra comunidade que nós estudamos lá e que estamos retomando aqui para vocês lembrarem e gravarem bem, né? Das quebradeiras de Coco-Babaçu, que ficam lá na região chamada de Mata dos Cocais, é justamente onde tem a abundância dessas palmeiras e aí eles podem manter ali a sua sobrevivência a partir da quebra do coco e do uso do que as palmeiras fornecem ali como matéria-prima para a sua sobrevivência, né? As gerações, elas têm essa rotina, então coloquei de novo ali. Passam o dia coletando coco e quebrando ele para extrair as amêndoas e outros produtos que são utilizados ali do próprio coco ou da palmeira. Então ali a imagem faz essa referência para nós da atividade que é desenvolvida por elas, por essa comunidade tradicional, que não é só do Nordeste, ela se estende um pouco, inclusive, para alguns estados vizinhos ali da região norte também, que ficam na chamada Mata dos Cocais, certo? E aí, outra comunidade de fundo e fecho de pasto, que a gente viu, inclusive estabelecemos comparações lá, onde elas estão? No oeste da Bahia, então localização geográfica desta comunidade oeste da Bahia. Que atividades que ela desenvolve? É igual a das quebradeiras de coco? Não, é outra comunidade que está em outro espaço geográfico da região Nordeste e que desenvolve algumas atividades ali como o plantio de roças, coleta de frutos e remédios da região onde estão inseridos, ali do Cerrado, e o pastoreio de gado em áreas coletivas. Uma das características dessa comunidade é justamente essa ideia da coletividade, do desenvolvimento de atividades coletivas, de ajuda mútua dos que vivem ali naquela comunidade, né? E aí nós colocamos ali quais são as lutas e as ameaças, né? Eles lutam para ter a terra titulada, para que eles possam manter seus modos de vida nessas áreas que estão ali há gerações, né? E o que ameaça? Principalmente ali a disputa por essas terras e a criação de unidades de preservação integral que impedem que eles retirem qualquer coisa da natureza, que é o seu modo de viver, na verdade. Então, bem importante a gente pensar ali no quanto essas comunidades também sofrem ameaças de outras atividades econômicas desenvolvidas no país, tá? Povos indígenas, então, colocamos ali que Pernambuco é o quarto no Brasil em quantidade de pessoas, de etnias indígenas diferentes ali, né? Tem vários grupos espalhados por diferentes municípios ali, várias terras indígenas, né, tituladas ou em processo de titulação, certo? E aí as comunidades quilombolas também que nós trabalhamos e estudamos juntos, esse mapa já é bem conhecido de vocês. Então são duas referências que nós temos ali. As terras quilombolas que já são tituladas estão nas bolinhas verdes e as terras em processo de titulação, isso aqui de 2015, né, da Comissão Pró-Índio. Então, terras em processo são essas que estão aqui em marronzinho, certo? Então, são áreas, são comunidades quilombolas que já estão presentes nessas áreas.
mas algumas já têm o título da terra, já têm a garantia de ficar ali, e outras ainda estão aguardando esse título, né? Não, aqui é tua terra, está documentado e você pode desenvolver sua atividade ali. Então, bem importante pensar nesse sentido. O que nós temos no Nordeste aqui de comunidades quilombolas? Muitas, né? Então, aqui vejam, na Bahia um maior número e Maranhão também. Mas temos no Piauí, temos em Pernambuco também uma quantidade significativa de comunidades quilombolas aguardando titulação ali, certo? As políticas públicas para atender as demandas dessas comunidades, para dar o título da terra, para proteger os seus modos de vida ali naquele lugar onde eles estão, eles são mesmo demorados e tudo mais. Mas eles vivem ali e aguardam tudo isso para ter garantias, né, de que não vão ser tirados dali a qualquer momento, como ao longo da história já aconteceu, certo? Então, bem importante ali. Atividadezinha para a gente pensar um pouquinho ali nas comunidades quilombolas e avaliar o mapa, né? Observando o mapa é possível a gente estabelecer comparação do Nordeste com outras partes. Então, aqui nós temos uma grande quantidade, no Sudeste também, no Sul já diminui, no Centro-Oeste e no Norte tem uma quantidade menor, até porque foram regiões que foram ocupadas mais tarde, né? E aí vocês vão responder ali a letra A e a letra B e a gente volta em seguida com a correção.
Voltamos então com o exercício ali, que vocês tinham que analisar o mapa, entendendo e comparando as comunidades quilombolas da região Nordeste com outras do Brasil, né? Então vocês tinham que responder ali a letra A. Qual estado tem o maior número de terras quilombolas no Nordeste e por que há mais terras? Se a gente analisar do que nós estudamos aqui, claro, né? Por que há mais terras quilombolas no Nordeste do que na região Norte e Centro-Oeste, por exemplo? Então, vamos fazer essa análise ali juntos, né? Primeiro ali a letra A. Qual estado tem o maior número de terras quilombolas? Considerando as que já têm o título, que são em verdinho, e as ainda aguardando titulação, nós temos ali o Maranhão como o estado com maior quantidade de terras de comunidades quilombolas, certo? Depois seguido ali da Bahia e de Pernambuco, pensando só na região Nordeste, tá? Então, a resposta correta ali, Maranhão. E aí nós tínhamos também que pensar ali, nessa observação do mapa também, porque há mais terras quilombolas no Nordeste do que na região Norte e Centro-Oeste. O que eu queria que vocês fizessem? Que vocês estabelecessem uma relação com a forma de ocupação daquele espaço geográfico. Porque é isso que nós aqui na geografia temos que pensar. Então, se eu considerar os fatores históricos de ocupação do próprio Brasil e das regiões, o que eu vou ter? Um dos fatores é a forma como o Brasil foi povoado. Ele começa do litoral para o interior. Então, as regiões norte e centro-oeste foram ocupadas mais tarde. Essas comunidades quilombolas são remanescentes de povos africanos que foram trazidos e escravizados aqui no Brasil. Então, a concentração maior, teoricamente, vai ser nas regiões litorâneas, onde iniciou esse processo de ocupação. E aí, eram escravos que, para fugir dos castigos e de todo o sofrimento, né, se refugiavam nos quilombos, nessas áreas chamadas de quilombos e que hoje se tornaram, então, os remanescentes, que são as comunidades quilombolas. Bem importantes na nossa referência histórica e de ocupação do espaço geográfico. Certo, pessoal? Então, assim, espero que tenhamos retomado aquilo que era necessário na aula de hoje, ter contribuído com vocês nesse entendimento. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.